A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando estamos no lugar da obediência, quando estamos no lugar direcionado por Deus, não precisamos nos preocupar com nada, porque certamente Deus cuidará de tudo. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus vai te dar uma direção. E esta direção será uma direção de bênçãos para você. Seja alguém que anda segundo aquilo que Deus direciona e não segundo aquilo que você está contemplando. Declare comigo: eu vou andar segundo a direção de Deus e Ele vai me abençoar. Eu vou andar segundo a direção de Deus e Ele vai me abençoar. Deus aqui, pela primeira vez, fala diretamente com Isaque. E Deus dá uma ordem para ele dizendo que ele não descesse ao Egito, que ele não fosse para lá, mas que ele permanecesse aonde o Senhor direcionasse a ele. Aqui nós vemos que Deus fala com um dos patriarcas que ele deve obedecer o direcionamento de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que aquilo que Deus direciona é o melhor para a nossa vida. Aquilo que Deus nos ordena é melhor para a nossa história. Quando você tem uma grande palavra de Deus, uma grande promessa para se cumprir na sua vida, você precisa entender que você vai precisar obedecer algumas direções que Deus vai te dar. Porque tem pessoas que querem viver o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa. Tem pessoas que querem participar do que Deus disse que elas participariam, que elas viveriam, mas elas não querem obedecer. Então Deus já começa aqui pela primeira vez falando diretamente com o patriarca Isaque, dizendo para ele que ele deveria obedecer a direção. Declare comigo: eu vou obedecer a nova direção que Deus trará para a minha vida. Eu vou obedecer a nova direção que Deus trará para a minha vida. Deus estava cuidando de Isaque. E eu quero lhe dizer que Deus está cuidando de você. Havia aqui fome, irmão, sobre a terra. Isaque precisava de um lugar para se refugiar, de um lugar para ele estar, e o Senhor ia direcionar este lugar. Quando, irmãos, nós estamos debaixo da direção de Deus, Deus se responsabiliza por nós. Deus cuida de cada um de nós de maneira especial. Você observa aqui que Isaque, ele foi para Gerar. Ele foi segundo a direção de Deus. E quando ele chega em Gerar, a Bíblia nos diz que ele começa a prosperar muito. E ele começa a enriquecer, irmãos. Quem é que enriquece em tempos de crise? É só quem tem promessa. É só quem é obediente à palavra. Porque também não adianta ter promessa e não obedecer à palavra de Deus. E não obedecer à direção que Deus traz. Quem anda na direção de Deus prospera. Quem anda na direção de Deus é abençoado. Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar, mas Ele está dizendo: ande conforme a minha direção. Declare comigo: eu vou andar conforme a direção de Deus e Ele vai me abençoar. Eu vou andar conforme a direção de Deus e Ele vai me abençoar. Você vai ver aqui, irmãos, o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por que o Senhor abençoava a Isaque? Não era somente porque ele tinha, irmãos, uma promessa, mas foi porque ele obedeceu. Foi porque ele ouviu o que Deus falou com ele e ele fez segundo o que Deus ordenou. Isaque não desceu ao Egito. Mesmo que algo pareça ser bom para você, mas ser contrário à vontade de Deus.
Se é contrário àquilo que ele está direcionando para você, não tome essa direção, que Deus não está a favor. Não tome essa direção que é contrária à vontade de Deus para a sua vida. Mas, irmã, Deus está me dando uma direção que eu não estou entendendo. Deus está me dando uma direção que, humanamente falando, parece ser loucura. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, se Deus está falando, obedeça o que Ele está dizendo. Obedeça a direção dEle, porque certamente vai dar certo. Mesmo que pareça ser loucura, não desças ao Egito e vai para a terra que o Senhor te disser. Faça como Ele te mandar, porque você não sabe o que é melhor para você. Mas quem sabe o que é melhor para você é Deus. Declare comigo, meu Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou obedecer a ordem dEle, vou ser abençoada. O meu Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou obedecer a ordem dEle e vou ser abençoado. O Senhor estava abençoando aqui a Isaac porque ele foi obediente. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Tem muitas pessoas que leem essa passagem e gostam aqui de ver a prosperidade de Isaac. E realmente, irmãos, é algo bom a gente contemplar que os patriarcas eram homens ricos. Deus abençoava eles, Deus prosperava financeiramente falando, mas nós não podemos esquecer que eram homens que andavam em obediência. Porque onde há obediência, há bênção na mão de Shuribiandaraia. Onde há obediência, o Senhor abre portas. Onde há obediência, o Senhor, Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele faz as pessoas que estão ao seu redor reconhecerem que Ele é na sua vida. Você observa, irmãos, que ele enriqueceu tanto, ficou tão rico, que a Bíblia diz que os filisteus lhe tinham inveja. Sempre vai ter pessoas que vão invejar, sempre vão ter pessoas que vão olhar para você e vão querer estar no seu lugar, mas elas não sabem o preço que você pagou para chegar, porque aqui houve um preço, irmãos. Para Isaac chegar onde ele chegou, que foi o preço da obediência. Ele precisou obedecer. Ninguém quer obedecer. A maioria das pessoas, elas querem andar segundo a vontade delas, irmãos. Elas não querem obedecer, elas não querem fazer a diferença, mas quando a bênção chega, muitas delas gostam de invejar. Muitas delas gostam de tentar parar você, de entulhar os poços, mas Deus está dizendo, se está debaixo de obediência, eu te livro até da inveja. Ramandarás, Turiandarás, esse é mistério. Não tenha medo de prosperar, diz o Senhor. Não tenha medo do crescimento que eu estou trazendo para sua vida. Mas, irmã, eu não quero que Deus me dê tanto crescimento não, porque as pessoas vão ter inveja. Deus está dizendo, eu sou contigo, eu sou maior do que a inveja. Quando o crescimento é de Deus, irmãos, nós não precisamos temer a inveja, porque Deus nos blinda, Deus nos guarda, Deus nos protege, não permite que os invejosos nos toquem. Ele não permite que aqueles que se levantam contra nós com inveja tenham êxito, porque Ele está conosco. Deus estava com Isaac e nada nem ninguém conseguiria invalidar a palavra de Deus sobre a vida dele. Você observa, versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Aqui os filisteus com inveja começam a entulhar os poços, mas eles não conseguem, irmãos, parar o crescimento de Isaac. Eles não conseguem parar a prosperidade que Deus havia determinado para a vida de Isaac. Pessoas podem fechar a porta para você, podem tentar entulhar seus poços, podem tentar manchar a tua imagem, mas elas não conseguirão, porque Deus é contigo. Não tenha medo do crescimento que está vindo para você por causa da obediência. Eu estou conversando com pessoas que obedeceram a Deus, como aqui Isaac obedeceu. Você ouviu a direção de Deus. Mesmo que você não estivesse compreendendo, você disse, eu vou obedecer essa ordem. Eu vou obedecer essa direção. Eu vou obedecer o que Deus está me mandando fazer, porque eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Quando você entende isso, você é abençoado. Quando você entende isso, Deus começa a fazer coisas grandes na tua vida. Isaac entendia. Se eu obedeço, Deus me abençoa. Se eu obedeço, Deus cumpre a palavra dele. Aquilo que ele prometeu ao meu pai, ele vai cumprir na minha história. Eu só preciso obedecer. Isaac, ele sabia, irmãos, que o pai dele era obediente às ordens de Deus, porque ele via os exemplos. E por isso ele fez a mesma coisa.
Quando a gente vê os patriarcas, eu volto a enfatizar isso, sendo abençoado, sendo ricos, prósperos, a gente também não pode esquecer que eram homens que obedeciam piamente à ordem do Senhor. Eram homens que faziam o que Deus direcionava. Quando você faz o que Deus te direciona, automaticamente as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e você não precisa temer a nada. Você não precisa temer a ninguém, porque Deus é contigo. E se Deus está contigo, nenhum mal te sucederá. E a bênção de Deus, ela não traz para você dores. O Senhor te abençoa, o Senhor enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, não vai vir dores para você se a bênção é de Deus, não tenha medo. Abimeleque chega a dizer, versículo 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Isaque se tornou mais poderoso do que Abimeleque. Isaque se tornou mais poderoso do que o próprio rei daquela terra que Deus havia indicado para que Isaque estivesse. Isso tudo por quê? Porque ele obedeceu. Eu preciso enfatizar isso para você. É para você entender o quanto a obediência te leva a viver o sobrenatural, irmãos. A obediência, ela abre portas na nossa vida que, humanamente falando, são impossíveis de ser abertas. Quem olhasse para Isaque nunca imaginaria que ele ia chegar em Gerá como alguém que estava peregrinando como estrangeiro, ia sair dali mais poderoso do que o rei daquela própria terra. Isso tudo fruto da obediência, porque ele ouviu o direcionamento do Deus do pai dele. Ouça a direção de Deus para a sua vida. Mesmo que você não esteja entendendo o que Deus fala contigo, seja alguém que obedece. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas não vivem os propósitos de Deus porque elas não obedecem à ordem do Senhor. Porque elas não fazem aquilo que Deus direciona porque elas têm medo. Elas acham que aquilo que elas imaginam que é melhor para a vida delas é o melhor. Aí muitas vezes toma atitudes erradas e chama Deus para consertar aquilo que elas não chamaram Deus quando elas iam fazer. Isaque não andou segundo a própria vontade dele. Isaque não foi para onde ele queria ir. Deus não disse para ele: vá para onde você quiser porque eu vou te abençoar. Não. Deus tinha uma direção. Deus sempre tem uma direção para a gente seguir. Deus sempre vai nos dar uma direção. A gente é que precisa, irmãos, obedecer aquilo que Deus está falando. Declare comigo: eu vou obedecer a ordem do meu Deus e vou fazer o que ele me direcionar para ser abençoado. Eu vou obedecer a ordem do meu Deus e vou fazer o que ele me direcionar para eu ser abençoada. A bênção de Deus vem porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele obedeceu. É tempo de viver por fé. Se você viver por fé, se você fizer aquilo que Deus te direciona, mesmo quando você não compreende, mesmo quando soa rabacandorecandaraia como loucura para você, mesmo quando humanamente falando, aquilo que Deus está te falando não faz sentido, mas você escolhe obedecer, Deus te abençoa. Deus honra aqueles que obedecem, irmãos. Não tem como a gente receber de Deus bênçãos, não tem como a gente adquirir do Senhor, dos céus, as bênçãos dele para a nossa vida, as maravilhas dele para a nossa história, se a gente não obedecer. O Senhor foi muito claro na primeira vez que o Senhor falou aqui com Isaque. O Senhor deu uma direção. Você observa que na primeira vez também que o Senhor falou com Abrão, o Senhor deu uma direção. Deus sempre vai lhe dar uma direção. E se você escolher seguir a direção de Deus, certamente você será abençoado. Se você escolher seguir a direção de Deus, certamente Deus vai te fazer prosperar de maneira grandiosa. E não somente financeiramente falando, mas em todas as áreas. Porque a prosperidade que Deus traz para nós, irmãos, abrange todas as áreas. Deus não é um Deus limitado, somente um Deus que pode abençoar financeiramente, não. Ele abençoa em todas as áreas. Ele tem bênção reservada para mim e para você, para aqueles que obedecem. Porque tem muita gente, irmãos, que é abençoado grandemente. Já tem outros que você olha e diz: meu Deus, por que a bênção não vem na vida dela? Por que a bênção não vem na vida dele? Muitas vezes é porque é desobediente, irmãos. Crente desobediente, que não obedece à direção de Deus, acaba perecendo, acaba morrendo no deserto. Você observa que muitos que saíram do Egito, na verdade aquela geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Porque eram desobedientes, irmãos. Era um povo que fazia o que queria, era de dura serviço, e Deus não se agrada de pessoas desobedientes. O Senhor abençoa e prospera aqueles que ouvem a direção dele e obedecem.
Aqueles que fazem o que ele manda. Eu não entendo, mas ele tá falando, ele sabe de todas as coisas. Eu creio na direção dele. E eu creio na palavra dele. Declare comigo: eu creio na direção do meu Deus, porque ele é fiel. Eu creio na direção do meu Deus, porque ele é fiel. Isaac sabia. Para eu ser abençoado, eu preciso seguir a direção do Deus do meu pai. Eu preciso fazer o que ele está me mandando. Meu pai obedecia. E quando meu pai obedecia, Deus mostrava que estava com ele. Então Deus vai mostrar que está comigo. Por isso eu vou para Gerar. Isaac é abençoado grandemente naquele lugar. Deus vai te abençoar grandemente. Ele manda eu enfatizar para você: não tenha medo da inveja, porque Deus vai alargar as tuas tendas. Deus vai te abençoar grandemente. Quando a bênção de Deus vem, irmãos, é com força. Deus abençoa Isaac com força. E Deus vai abençoar pessoas aqui com muita força. E será muito rápido, porque você obedeceu. Quando você obedece, a sua vida é transformada. Quando você obedece, Deus escolhe te honrar. Quando você obedece, Deus coloca você em lugar de príncipe. Aqui nós observamos que Isaac estava mais rico do que Abimeleque. Isaac estava mais rico do que o próprio rei, porque Deus quis assim. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Se você quer ver o agir de Deus, seja alguém que obedece o que ele ordena, pois coisas grandes o Senhor tem reservado para aqueles que obedecem às ordens dele, para aqueles que não andam por vista, não andam por aquilo que humanamente falando parece ser bom, mas andam por fé, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas e que ele sempre faz o melhor para os seus filhos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por direcionar os nossos passos. Pai, não deixa a gente tomar atitudes precipitadas. Não deixa a gente ir por lugares, Pai, que o Senhor reprova. Que possamos fitar amando, candaramandarai os nossos olhos em Ti. Que possamos andar segundo, meu Deus, a Tua direção para a nossa vida. Porque aquilo que o Senhor direcionou, aquilo que o Senhor reservou para a nossa história, Senhor, é o melhor. Nós sabemos que a Tua direção, meu Deus amado, é melhor do que a nossa. Por isso eu te peço que da mesma forma que o Senhor direcionou a Isaac, por onde ele deveria ir, aonde ele deveria estar, que o Senhor também direcione, meu Deus amado, a nossa vida. Que o Senhor mostre, Pai, qual é o melhor direcionamento, Pai, do Senhor para nós, porque queremos te obedecer, pois compreendemos, Pai, que quando te obedecemos, somos abençoados. Onde há rebeldia, Pai, onde há dura serviço, o Senhor não abençoa, Pai. Assim a tua ira, meu Deus amado, e não a tua bênção sobre os desobedientes. Mas nós, Pai, queremos ser obedientes. Queremos obedecer o teu direcionamento e ver as tuas bênçãos, Pai. Estamos aqui para te obedecer. Nos dá direção, Pai. Que novas direções venham para a nossa vida, como veio aqui para a vida de Isaac. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Jesus, abençoa também aqueles que estão aqui diariamente. Que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus, ele diz para você que ele tem bênçãos reservadas para a sua vida. Você só precisa se posicionar e obedecer à direção de Deus. Nem sempre você vai entender aquilo que Deus direciona para a sua vida, mas lembre-se, o que Deus está te mandando fazer, a direção que ele está te entregando é a melhor, pois Deus quer te abençoar e ele só abençoa aqueles que obedecem. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra, diz o Senhor. Se você for obediente, você provará do cuidado, do zelo, da bondade de Deus para a sua vida. Assim como Isaac enriqueceu na terra dos filisteus, pois ele estava debaixo de uma direção de Deus, você também prosperará. Deus te abençoará se você estiver debaixo da palavra, da direção, do que ele te ordena e designa para a sua vida. Não ande por aquilo que você acha que é bom, mas ande segundo a direção de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus te abençoe.